A China acaba fazendo esse tampão lá do outro lado da Rússia, né? Para esses dois lados aí, inclusive, né? Porque a China não é uma aliada dos Estados Unidos, com certeza, mas também não é uma aliada da Rússia, né? Então, assim, a Rússia nunca vai mandar na China, né? Falando claro aqui, né? Elas podem ser aliadas, mas nunca vai conseguir determinar o que a China faz. Então, a China acaba sendo o tampão lá daquele lado, tem até aquelas pontas bem lá do leste da Rússia, que eles meio que têm algumas rusgas históricas lá, então a China acaba sendo isso, não? Sim, e o Kissinger e o Mackinder devem estar. Me recordei de um professor falando recentemente para mim que esses teóricos devem estar se remoendo, se mexendo lá no túmulo, porque eles falavam: não deixem criar uma liga euroasiática russo-chinesa, porque isso sim vai dar trabalho. E o governo dos Estados Unidos está conseguindo fazer com que esses dois se entendam de forma pragmática contra o Ocidente, criando uma nova ordem mundial, um multilateralismo. Então, uma aliança pragmática contra um inimigo comum, apesar de, claro, eles não serem aliados ideológicos. E tem um artigo recente que eu li que ele argumenta que essa aliança pragmática é até mais perigosa que a ideológica, porque a ideológica, antigamente, na Guerra Fria, eles eram aliados e teve uma cisão sino-soviética, se separaram. Mas agora, como eles têm uma aliança pragmática, seria mais difícil de separá-los, já que tem um inimigo comum a ser derrotado. Como esses dois países são comandados por autocratas, né, e eles são amigões, talvez morre um deles, muda o balanço do poder, né? Mas Verdade. a OTAN, estão ouvindo os libertários americanos, eles odeiam a OTAN, porque a OTAN ela é justamente esse expansionismo estatal americano ao redor do mundo, e os Estados Unidos financia, não sei como é que está hoje, né, mas era uma das coisas que o Trump falava no outro mandato dele, que a OTAN custava demais, os europeus não pagavam a parte deles, e os Estados Unidos subsidiava eles. A OTAN também, o Kissinger mesmo dizia, né, que a OTAN não deveria nunca expandir para a fronteira russa ali com a Ucrânia. Ele falava, não façam isso porque os russos não vão gostar. Então, a minha dúvida é, tu acha que isso tem um elemento aí de alimentar um pouco mais essa briga e essa disputa por poder global, a expansão da OTAN? Porque, eu não sei se foi num vídeo teu, mas até que a Rússia participava dos encontros como convidada da OTAN nos anos 90, né? Onde é que Sim, desandou a maionese aí que ela virou, né, opositora completa? é verdade. Quando a OTAN foi criada, a União Soviética pediu para participar da OTAN, para ser membro da OTAN, não foi aceito. E na década de 90, a Rússia era observadora nas cúpulas da OTAN. Ela tinha voz. E foi por causa disso que a entrada da Ucrânia em 2008, era a Ucrânia e Geórgia que estavam sendo candidatas para ingressar. Aí o Putin, ele já estava forte naquela época, né? Ele disse, não, linha vermelha, aqui vocês não entram. Então, a sua pergunta, por que a OTAN fez isso? Por que ela se expandiu? Simplesmente porque os Estados Unidos podia. Os Estados Unidos podia, eles fizeram. E a partir de 1996, por causa de não sei se foi primeiro-ministro ou chanceler da Rússia, o senhor Primakov, ele lançou a sua doutrina Primakov, que é justamente multilateralismo, de preferência com aliança China e Índia, limitação da OTAN e a terceira multilateralismo, limitação da OTAN e recuperação do espaço pós-soviético. Então, desde 96, essa é a política externa da Rússia. A questão é, a Rússia não podia implementar essa doutrina. Então, ele tinha a política, ele tinha uma teoria para poder chegar naquele cenário que ele desenvolveu, embasando as decisões políticas, mas ele não tinha as cartas necessárias. E a Rússia foi, pouco a pouco, criando essas cartas. Como é que ele iria fazer isso? Aí veio a doutrina Gerasimov, da guerra híbrida, veio a doutrina Falink-Vyshynski, que era gás em vez de tanques, ou seja, já que eu não tenho mais o poderio militar para ocupar a Europa, por causa da OTAN, eu vou vender gás e tornar a Europa dependente de gás.
Então isso foi uma construção desde o final da década de 90 para agora o Putin ter poder de fazer o que está fazendo. Mas, voltando para os exemplos das guerras, das grandes guerras, tiveram as rusgas pequenas que levaram os grandes para o ponto de não retorno, né? Tu falou muito rápido aqui, né? O ponto que os caras se viram, pô, eu tô numa guerra, agora não tem mais como voltar, né? Não, Alemanha e lá na primeira Alemanha e Inglaterra, principalmente os dois grandes que entraram, e daí depois na Segunda Guerra os blocos, né? Para começar uma terceira guerra, precisaria Estados Unidos estar contra a Rússia ou China, né? Aparentemente, assim, nada diferente disso seria possível dizer que é uma guerra mundial. A China, aparentemente, ela não tá em nenhum rolo aí muito grande, tirando Taiwan, que é um negócio que pode estourar, mas ainda não estourou. Nenhum desses rolos aí, a China está claramente posicionada, né? Ela está pragmática, por trás da cortina, ajudando a Rússia, mas nada que elas digam, nem Irã também ela se manifesta. Então, por essa ótica, talvez seria Estados Unidos e Rússia. Estados Unidos e Rússia, sei lá, é quase que fim do mundo, porque pela quantidade de ogivas que eles têm, o negócio seria terrível. Ou talvez, vai saber se as ogivas de fato estão funcionando, seria uma surra dos Estados Unidos, talvez. Mas seria China e Estados Unidos, né? Uma guerra mundial. Ou Essa Rússia é a grande. tentaria. Não, então, essa é a grande discussão que está acontecendo nos Estados Unidos hoje. O porquê dos Estados Unidos, ou o Partido Republicano, ou o Trump, dizer que tem que parar de dar ajuda à Ucrânia. Porque o entendimento nos Estados Unidos hoje é que os Estados Unidos já não é uma supremacia, um hegemon de um tamanho tal que ele possa suportar duas frentes. Sendo que ele já está com duas frentes, de fato. Ele já está na Ucrânia e já está no Oriente Médio. Então, já há alguns anos, desde o Obama, existe o tal de Pivot to Asia, o pivô para a Ásia, ou seja, eu tirar tropas do Oriente Médio, diminuir o apoio da OTAN para poder reforçar a frente do Pacífico, porque o meu inimigo, quem está desafiando a minha posição de hegemon, é a China, entendeu? Inclusive, quando foi comentado sobre o Fux trouxe a discussão da política recente, que os libertários odeiam a OTAN, o Obama, ele já chamava a OTAN de free rider, que eles eram aproveitadores. Só que caroneiro. O Obama é caroneiro, ele fala rindo, ele é simpático, é o cara que se elegeu no Facebook, então, de boa. O Trump falou exatamente a mesma coisa, meu Deus, quer destruir a OTAN, entendeu? Então troca-se o presidente, troca-se a forma, mas a política externa americana, ela permanece a mesma. O Biden, ele tem uma guerra comercial contra a China muito mais forte do que o Trump. Ah, ninguém fala. Mas então, os Estados Unidos tá gastando essa grana toda, tá fazendo toda essa geopolítica, tá super posicionado, tem sei lá quantas centenas de bases ao redor do mundo. E, tipo, os Estados Unidos está literalmente gastando dinheiro que eles não têm. Eles estão gastando dinheiro do futuro, endividando o país, enfraquecendo economicamente por causa dessa dívida toda. Hoje, o maior gasto do governo federal americano é com a dívida americana, né? Então, isso, umas taxas de juros de 5%, que aqui no Brasil a gente consideraria super baixo, entendeu? Então, assim, olha, não é melhor para os Estados Unidos dar uma pivotada de verdade e dizer assim, olha, pessoal, europeus, a Ucrânia é com vocês, é teu continente, vão lidar com o Putin, parem de comprar gás dele, parem de fazer isso, talvez ajude. Então, assim, não seria melhor, talvez, até para o mundo, para desescalar todos esses conflitos, começar a tirar dinheiro dele, porque, na verdade, hoje o que está acontecendo é se colocando mais dinheiro. Obviamente, haveriam ganhadores e perdedores com isso, mas do jeito que está indo, a gente está se escalando, mas não está se diminuindo a quantidade de conflitos, está aumentando. O que tu acha? E se eu te disser, Fux, que os Estados Unidos fez exatamente isso que você fez, que você falou, pensando exatamente isso há 4 anos atrás. Saída do Afeganistão. E que isso teria sido causador do que estamos vendo hoje. Há controvérsias.
Há estudiosos que falam que não é só isso, etc e tal. Mas a saída do Afeganistão foi para atender justamente isso que você falou. É que foi o jeito que saiu, né, Thiago? Do jeito, Exato. naquelas imagens daquele aeroporto, as pessoas Uhum. desesperadas. O acordo tinha sido feito pelo Trump e foi cumprido pelo Biden a muito contragosto, né? Não estavam a fim de fazer. Mas foi fizeram uma promessa de campanha. Aí foi o primeiro ato do Biden. E aconteceu aquilo. Só que saiu muito mal, né? Eles não saíram, tipo... Sim. Não, eles literalmente... Até o próprio Trump tinha feito um acordo. Eles literalmente entregaram o país para quem eles tinham entrado para tirar. Então, assim, é vergonhoso. Mas, então, assim, não é vergonhoso eles entrarem numa praça, ficarem lá 20 anos, não conseguirem resolver, entregarem para os inimigos de volta? Será que isso não tinha sido problema, tipo, de fraqueza? Não é justamente nisso? Aí, rapidinho, eu já vi que o Júlio quer falar, mas rapidinho. É justamente esse seu argumento que faz com que hoje eles não pivotem da parte europeia para a Ásia, porque se hoje a OTAN não existe sem Estados Unidos. Isso é fato. Então, cuidem vocês. Se ele sair, como ele saiu do Afeganistão, dá chabu. Então, essa política de desde o Obama dizer que eles são caroneiros, reforçado pelo Trump, já está surtindo efeito. Graças, claro, a uma ajudinha do Putin, que está ameaçando eles. Então, se antes, sei lá, dos 32 países, se somente 7 investiam 2% do PIB, hoje se inverteu. É apenas 7 que não investem 2% do PIB. Só por causa da ameaça do Trump e a ameaça do Putin. Então, isso que você falou está acontecendo. A produção de artilharia, que é um bom índice aí para se observar, já quadruplicou e deve chegar a 100 mil produções de artilharia por mês aí, né, nos países. Mas isso ainda não bate o estoque de artilharia da Rússia. Então, isso tem que se aumentar por muito tempo, se sustentar por muito tempo, eles poderem defrontar. Então, isso que te aflige também aflige os americanos, e eles querem fazer isso, mas tem que ser de forma paulatina. Mas uma das possíveis soluções do Trump, que ninguém sabe qual é, porque ele tem esse blefe, não sei se é um blefe, mas ele está dizendo que ele tem uma solução, um dos possíveis parece fazer sentido e fecha essa conta aí, que é, ok, eu sou polícia do mundo, ok, paguem por isso. Entendeu? O cara, ele vai ser polícia do mundo, ele vai proteger a Europa, mas é no formato Primeira Guerra Mundial, é Lend-Lease, tu vai me dever pro resto da vida. Eu estava vendo esses dias a dívida que a Inglaterra pagou para os Estados Unidos na Primeira ou na Segunda Guerra, não sei, terminou de ser paga agora em 2019, agora. 2000 e pouco agora, porque era uma dívida quase secular, assim. Provavelmente vai ser essa, e faz muito sentido lógico para atender esses anseios americanos, porque atende os caras que acreditam que os Estados Unidos tem que ser a polícia do mundo, e atende os caras que dizem que os Estados Unidos está sendo a polícia do mundo de graça. Ok, então paguem, vai lá, praticamente vai ser dono da Ucrânia, né? Porque a Ucrânia não tem, a Ucrânia vai ter que vender a alma para os Estados Unidos para poder conseguir defesa. Mas pensa bem, os Estados Unidos consegue defender a Ucrânia se ele botasse o exército dele lá dentro, né? Botasse o poderio militar dele lá dentro, ele conseguiria defender e até pegar a terra de volta, mas... não, daí era guerra nuclear, né, Júlio? É guerra nuclear, né? Ok, mas... Só esse pequeno probleminha, né? Exato, só tem esse pequeno probleminha, essas bombinhas aí. Mas essa seria uma solução, né, Pedro? Então, até, sei lá, 2 semanas atrás, todo mundo dizia, tinha até vazado aí uma reportagem, dizia que o plano do Trump é: vou parar de enviar armas, os dois sentam, a Ucrânia cede território e acaba a guerra. Só que agora, coincidentemente ou não, depois que ele botou o DJ Vance como o seu candidato a vice, que reforçou essa ideia de abandonar a Ucrânia, o discurso parece que já mudou um pouco. Tu deu um ato falho aí. Tu falou DJ, é JD. JD. É o contrário. É verdade, eu também sempre penso DJ. Eu só vou chamar ele de DJ agora. Tá, então, aí coincidentemente ou não, veio agora um conselheiro do Trump, numa reportagem no New York Times, esqueci o nome dele, não foi o Bolton não, mas ele deu a reportagem justamente invertendo esse jogo. Saiu a reportagem dizendo que o Trump, o plano de paz dele é o contrário, não é tirar as armas da Ucrânia, mas é dizer para o Putin que eu vou dar muitas armas à Ucrânia. E como é que ele se defende dessa mudança de postura? Dizendo que não vai ser de graça, dizendo que a Ucrânia vai ter que pagar. Eles vão ter que me pagar.
Ele sempre fala isso, né? Taiwan tem que me pagar, a OTAN tem que me pagar. E por que eu falei coincidentemente ou não? Porque também saiu um artigo na Foreign Affairs de um ex-conselheiro do Departamento de Estado do governo Trump falando a mesma coisa. Então, sai numa notícia de jornal para atender um público, mas também sai numa revista especializada de geopolítica para atender a outro público. Esse anseio de qual seria o plano de paz de Trump. Cara, nós aqui como libertários, nós, eu e o Fux, né? A gente... Eu também. Tá, ótimo, beleza. Nós, entre três libertários, uma das teorias que descrevem o Estado é a teoria do bandido estacionário, né? Mas isso para estados, não para um mundo. Mas claro que o mundo agora é possível que tenha um bandido estacionário mundial, né? Isso faz total sentido. Tu é a polícia do mundo, me paguem para que mantenham vocês em ordem, entendeu? Dentro do sentido estatal, né? Não no sentido libertário. Mas faz total sentido o cara que tá bancando, ok, me paguem de alguma forma. Me pagaram, sei lá, 7 décadas via inflação que eu exportei para vocês. Agora, pelo jeito, eu não vou conseguir mais exportar a inflação. Eu vou ter que tributar de alguma forma. Vocês vão ter que me pagar por dívida, sei lá como, porque vai tá difícil de rolar essa dívida do dólar aí. Eles já estão se posicionando para achar uma outra forma. Uma outra coisa, tá? Uma outra forma de tentar responder a esses conflitos todos que tem no mundo, eu li recentemente, que o camarada ele falou o seguinte: você tem essa parte econômica, tal, mas ele puxou para outro lado, ele puxou para o lado de relações internacionais e tal, e ele falou o seguinte: clareza de comunicação, evitar os cálculos passados, quando você vai analisar cenário e tal, o que aquele país já fez contra mim, evitar isso, e ver o cálculo presente. Né? O que aquele país realmente quer hoje, e a questão da clareza. Um exemplo, para deixar bem claro. Quando o Trump chega na Coreia do Norte e faz aquele acordo de desnuclearização da península, o Trump entendeu desnuclearização de uma forma, o Kim Jong gordinho entendeu de outra. Então, a clareza de que cada país quer é importante para se evitar mal-entendidos. Isso parece pequeno? Não é pequeno. Na diplomacia, o entendimento de como aquele povo de outra cultura, de outra visão de mundo, interpreta as palavras é totalmente diferente. E a questão das alianças. Se os Estados Unidos compreender que ele já não é o hegemon, como ele já vem compreendendo, e reforçar a questão das alianças, e isso os Estados Unidos ele é hábil em queimar a aliança, em abandonar os curdos, em abandonar os países europeus, ele é hábil em fazer isso, ele queima a ponte. E um terceiro aspecto que eu vi nesse artigo é resolver a casa. Ele trouxe uma história que eu não conhecia. Quando o Ronald Reagan, em 81, ele teve uma greve de controladores de voo, ele disse, não vou pagar aos controladores de voo, vamos nos demitir, 11 mil controladores de voo, vai ter caos aéreo. O Reagan bancou, 11 mil demitidos. Aí o artigo diz, os líderes soviéticos disseram, porra, o bicho é brabo. E isso, no artigo diz que você ter uma postura, uma política interna arrumada, pode servir de dissuasão para externo. Por isso que falam do Capitólio. O Capitólio serviu de argumento para os inimigos dos Estados Unidos. Democracia? Este corte foi um trecho do podcast Tapa da Mão Invisível. Se você quiser assistir este episódio completo, é só clicar no link que está aparecendo aqui embaixo.